Fala também do saldo do São Paulo na janela de transferências, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o São Paulo ainda pode contratar alguém até o fim da janela de transferências. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor ainda pode contratar alguém no último dia da janela de transferências, você sabe, janela se encerra nessa terça-feira. É bem verdade que esse fechamento de janela vale apenas para atletas que vierem do exterior. Vou citar um exemplo. Você quer contratar o Nino? Você tem até o fim da noite dessa terça-feira para fazer o registro. Caso contrário, somente na metade do ano. Por que eu estou citando essa brecha? É que a CBF decidiu postergar a janela de transferências até 27 de março para clubes que queiram contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Então, para hoje, o São Paulo garante que não há nenhuma chance de contratação. O Tricolor não tem nenhuma negociação avançada. Chegaram a citar que Kervin Vargas, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Charlotte FC, poderia ser contratado. Segundo especulações, o São Paulo e o Atlético Paranaense teriam interesse. O São Paulo assegura que nem sabe quem é. Atleta de 110 partidas nos Estados Unidos, com passagem também por Portugal. Dá para cravar, Nicola, que até 27 de março nenhum reforço de campeonato estadual será contratado? Não, não dá para fazer essa garantia, embora hoje o São Paulo entenda que seu elenco é suficiente para as competições que ainda serão disputadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Júlio Casares, ex-presidente do Tricolor, está sendo acusado de ter ignorado 3 alertas vermelhos do Departamento Jurídico e do Compliance em relação à parceria com a F-Gol. Essa empresa que acabou explorando os alimentos e bebidas no Morumbi está processando o São Paulo e cobrando 5 milhões de reais. Importante registrar que esses alertas teriam a ver com a falta de expertise e histórico no segmento dessa empresa, muito pequena, também por conta de problemas na estrutura física, lastro financeiro e falta de lista de clientes, informação divulgada pelo Pedro Lopes. Hora de falar sobre o São Paulo, para registrar uma informação que surgiu nas redes sociais ao longo do dia. Ela dá conta de que o Fluminense tem a intenção de contratar o volante Alisson. Jogador que perdeu espaço no São Paulo, quase se mudou para o Corinthians. O fato dele ter disputado ou estado numa lista de relacionados no Campeonato Paulista permite que ele seja negociado até 27 de março com clubes da Série A. Não consegui confirmar antes de gravar o vídeo se de fato há uma proposta na mesa do São Paulo do Fluminense. Se essa proposta vier, é natural que o São Paulo tope negociá-lo, nem tanto pelo salário, 450 mil reais mensais, mas porque o Alisson está fora dos planos do técnico Hernan Crespo. E diante desse cenário, é melhor que o Alisson esteja em atividade, com alguém bancando os seus salários, do que com o São Paulo arcando com toda essa grana. Se a gente multiplicar pelo número de meses que faltam até o fim da temporada, incluindo o 13º, a gente está falando de uma dívida superior a 5 milhões de reais. Fluminense que acaba de contratar 2 jogadores estrangeiros e já tem 11 em seu elenco, com a lembrança de que Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil permitem apenas a presença de 9 gringos por partida. Hora de falar sobre a janela do São Paulo. Tricolor encerrou a possibilidade de contratação de atletas vindos do exterior nessa terça-feira. E dá para contar que o São Paulo tem 5 reforços oficiais, além de um retorno. Coronel, Lucas Ramon, Cauli, Dória e Danielzinho foram as aquisições em 2026. Todos chegaram sem custos. Essa é uma premissa no São Paulo. Não daria para imaginar contratações com necessidade de investimento. Além desses 5 que eu citei, lateral direito Moreira também está de volta ao Morumbi. Atleta que havia sido emprestado ao Porto, não conseguiu render bem por lá. O São Paulo ainda tentou a permanência do atleta, não houve a possibilidade. A partir de agora, o São Paulo passa a ter 4 laterais direitos, se houver alguma chance de inclusão de algum dos seus laterais em outros clubes brasileiros, deve haver negócio. Lucas Ramon chegou para ser titular absoluto, Cedric e Maicon se revezaram até a chegada do ex-jogador do Mirassol e agora o Moreira. Registrar ainda que em relação às saídas, o São Paulo conseguiu 15 milhões e 600 mil com a venda do Rodriguinho, 6 milhões e 300 mil com a venda do Eric. Entraram nos cofres tricolores 21 milhões e 900 mil, com a confirmação de que Luiz Gustavo, Dineno e Leandro também deixaram o São Paulo sem render qualquer centavo.
Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique que entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. Hora de falar sobre o outro lado do clássico, o São Paulo na bronca com a arbitragem de Daiane Muniz e suas assistentes. Tudo porque o São Paulo, quando perdia por 1-0 no início do segundo tempo, teve um pênalti a seu favor não marcado. Lucas chuta a bola, que bate no braço esquerdo do Gustavo Gomes, o braço estava bem aberto. A Daiane disse que viu o lance, o árbitro de vídeo não a chamou e o jogo continuou. Na sequência, o Palmeiras fez 2-0, gol do Flaco Lopes. E com a vantagem de 2-0, o pênalti marcado pela Daiane, de um braço do Marlon Freitas no rosto do Lucas Ramon, esse pênalti teve pouco efeito, o Caleri até diminuiu a vantagem palmeirense, mas a verdade é que o São Paulo não teve força para buscar o gol do empate. Se o pênalti, na visão do São Paulo, o primeiro do Gustavo Gomes, tivesse sido marcado, 1-1 certamente interferiria no resultado do jogo. Importante registrar que Hernan Crespo, ainda dentro de campo, falava que é sempre assim, que o São Paulo sempre tem problemas de arbitragem quando enfrenta o Palmeiras. Rui Costa, executivo de futebol, e outros jogadores foram no mesmo caminho reclamando dessa dificuldade em ter marcações a seu favor nos confrontos contra o Verdão. Você acha coincidência? Há uma perseguição contra o São Paulo? O Palmeiras tem sido mais beneficiado do que prejudicado nos duelos contra o Tricolor? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Então é isso aí, galerinha. Ficamos com o giro de notícias do São Paulo, notícias atualizadas. O que você achou? Deixa no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente vai postar por aqui. Dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping e também olha também o nosso link que a gente deixou lá de uma camisa do São Paulo, do Tricolor Paulista, muito bonita, muito maravilhosa e com desconto. Dá uma olhadinha lá para fortalecer o nosso canal. Obrigadão, até a próxima, tchau, tchau.